Fluminense e Inter fecham a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flusão quer sair ali da lanterna do campeonato, enquanto o time gaúcho quer se aproximar ali do G6. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro. Tem Fluminense e Inter nesta quinta-feira, duas equipes que estão ali em situações opostas, né, na classificação, porque o Fluminense está muito abaixo de todo mundo, então praticamente todo mundo que o Fluminense enfrentar vai ser abaixo aí na classificação. Quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele, Matheus Montenegro. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar Flusão contra Colorado. Será que o Fluminense segue com essa sequência ruim de derrotas? Vamos trazer melhor o contexto das duas equipes, informações, estatísticas, números, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Boa. Fluminense e Inter, jogo lá no Maracanã, tá? Pela 14ª rodada, às 8 horas da noite. Como eu disse, o jogo que fecha essa 14ª rodada. Vamos ver como chegam as equipes em números, tá? Porque o Fluminense perdeu mais uma, né? Uma sequência de D aí, muito D aí. Perdeu pro Grêmio, que também estava numa situação complicada. Era um vice-lanterna, né? Não vencia também já alguns jogos e o Fluminense perdeu pelo placar de 1-0. O Inter que empatou com o Criciúma, né? O resultado ali não foi tão bom, o mando era do Inter, mas o jogo acabou em igualdade. O Inter que é o 10º colocado, ainda tem alguns jogos a menos, né? Pelo menos 1 ou 2 jogos a menos do que a maioria das equipes, então o Inter ainda pode chegar ali próximo ali das equipes que estão na zona de classificação da Libertadores. Chama a atenção, Matheus, que os dois times têm média de menos de um gol por jogo na Série A. Pois é, né? O Inter, ele vem fazendo uma campanha, eu diria que ele meio que dentro das expectativas dele, né? A gente trouxe ali que está em 10º lugar, mas como o Fábio bem mencionou, tem jogos a menos, acredito que o Inter ainda vai dar uma subidinha. Mas o Fluminense, de fato, é a grande decepção, eu não diria nem do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano, né? O atual campeão da Libertadores está na lanterna do Campeonato Brasileiro, que fase horrível. Desde que o Diniz foi demitido, já perdeu 2 jogos, né? Ou foi só o último? Perdeu Acho 2. que já perdeu 2 desde Vitória, que... Perdeu pro agora... Vitória em casa, né? Gol no último minuto ali. E foi derrotado pro Grêmio, que era o vice-lanterna. Então, assim, era um jogo que o Fluminense poderia justamente vencer e acho que sairia da lanterna até se tivesse vencido o Grêmio. Mas, enfim, complicada a situação do Flusão, tá? Não passa confiança nenhuma. Ainda não chegou a anunciar o Mano Menezes, né, inclusive, mas pouquíssimo tempo de trabalho ali. Acho que já vai estar à beira do gramado, confesso que não sei, tá da informação. Acho que talvez não, né? Ele mesmo foi que contratado... o grande ponto aqui é que ontem, né? mesmo que Mano Menezes não esteja já à disposição do Fluminense, confesso que essa informação aqui está faltando de minha parte, mas não teve tempo de treinar e impor ali um novo estilo de jogo, né? Então, assim, ver das tribunas. ainda tá um caos, né? Ainda tá complicada a situação do Fluminense. A gente vê que a média de gols sofridos é muito alta do Flusão, certo? 1,62. Média de gols marcados, obviamente, muito baixa. Não à toa, o lanterna do Brasileirão. Mas a gente tem que destacar, como você falou, Fábio, a média de gols em jogos do Inter é muito baixa, tá? Tanto de gols marcados quanto sofridos abaixo de 1 gol. Então, assim, jogos do Inter, normalmente ali quando ele vence é placar magro, né? Muitos empates ali com poucos gols também, certo? Vamos trazer agora os padrões das equipes pra gente tentar destrinchar melhor nas nuances dos últimos confrontos das duas equipes. Bom, o Fluminense, como a gente já falou da defesa, né, que vem sendo um ponto negativo aí, o ataque também, né? Mas a defesa ainda mais, né, esse ano de 2024, o Fluminense sofreu gol nos seus últimos 8 jogos, tá? E na Série A ele sofreu em todos. Todos os jogos. jogos, né? Porque teve esse recorte aí, não teve... Foi interrompido por jogos da Libertadores, ali que conseguiu passar ileso. Mas na Série A o Fluminense sofreu pelo menos 1 gol em todas as suas partidas. O Inter, apesar do ataque baixo, ele marcou gol nos últimos 5 jogos, né? A diferença é que o Inter, ele dificilmente marca 2, 3 gols, mas pelo menos um, na maioria dos jogos, o Inter deixa o seu golzinho. Já em relação ao confronto direto, Matheus, vamos ver se vai se manter isso, o Fluminense não perde para o Inter há 4 jogos, incluindo ano passado, né? Jogaram a semifinal da Libertadores e deu Fluminense. Inclusive tem esse destaque aí da semifinal que você trouxe, né? Que o Flusão acabou se classificando ali já na reta final do confronto, lá no Beira-Rio. Mas assim, eu acho que a gente tem que focar realmente mais com o contexto atual, né? Esse momento do Fluminense é o determinante aqui para a análise do confronto. O Fluminense em temporadas passadas vinha muito bem, mas esse ano já chegou aí em decadência, né? É um time com média de idade muito alta, então assim, muitos jogadores... Eu até acreditava isso, né? Depois do Fluminense vencer aquela Libertadores, imaginava uma queda de rendimento esse ano, mas não tanto assim. Vamos dar uma olhadinha na Bet Nacional? Vamos chamar ele o nosso momento, porque assim a gente dá uma olhada nas odds e vê o que é que a gente pode buscar, né? E aí, Fábio, já tem um choque, tá? Eu particularmente fico um pouco chocado com isso. Fluminense favorito pro confronto.
Acho que talvez Eu seja pelo discordo mando, né? completamente, tá? Mas É pouquíssima coisa, né? bem leve, né? Assim, tipo, é um Pode equilibrado. considerar o confronto 50-50, né? Porque a odd do Fluminense tá 2,65, a odd do Inter tá 2,74, levemente maior a favor do Inter. Agora, a grande questão é, eu confio mais no Inter do que no Fluminense. Isso eu acredito que todos vocês Porque aí, recentemente o espectadores, Inter perdeu pro Vitória, que não ganhava de ninguém, né? Começou a ganhar do tem Inter. esse ponto, né? Eu não confio muito na vitória do Inter, mas, por exemplo, empate anula a aposta, por favor, produção, arrasta um pouquinho pra baixo. O empate anula a aposta do Inter, velho, com a cotação de 1,90, um Fluminense, que vem a 6 jogos seguidos perdendo, né? Você tá protegido ainda no empate, mesmo sendo fora de casa, né? Até porque, assim, a torcida do Fluminense tá... Largou. meio que largou momentaneamente, né? Assim, putaça com o time. Então, assim, a média de público do Fluminense já tá bem baixa. Para esse jogo, a expectativa, acredito que seja baixa também, né? Então, assim, não vai ter esse diferencial muito grande de ter a torcida empurrando a seu favor. Acredito que a pressão, inclusive, vai estar muito grande, né? Desde o início do jogo ali, imagino, muitas vaias, muitas críticas. Então, assim, velho, a gente tem uma cotação 1,90 a favor do Inter para estar protegido do empate, para mim é sensacional. Então vamos nessa? Gols. A gente viu que A melhor pedida pro confronto é o gol do Inter, né? o do Inter tá pagando bem? Se tiver... Não, mas a grande questão é que paga pouco. Mas acredito que seja... Não, pode subir um pouquinho, produção. Vamos lá na aba de gols, para ver gols das equipes, né? A questão é que paga muito pouco. Uma cotação 1,42. Não tá nem tão baixo. Espera o jogo começar. Espera subir um pouquinho mais. Espera o jogo começar. Porque assim, velho, o Fluminense levou gol em todos os jogos da Série A, até mesmo considerando aí outras competições, vem sofrendo gol há 8 jogos. Mesmo que o Fluminense... É porque assim, eu acho que em dado momento o Fluminense vai ter uma virada de chave. Não imagino de jeito nenhum o Fluminense permanecer ruim desse jeito até o final do campeonato. Se vai escapar do rebaixamento, eu já não sei, porque realmente o Fluminense chegou a 14ª rodada, né? Em 13 rodadas, o Fluminense somou 6 pontos. 3 vezes na história um time teve uma campanha tão ruimzinha, e todas foi rebaixado. Né? Então, assim, complicada a situação do Fluminense, mas em dado momento vai ter uma virada de chave. Se vai ser hoje, não sei, né? Mas, como a gente tá protegido no empate, velho, o empate no La Poste, pra mim, é uma pedida sensacional. E aí, pro ao vivo, fica esse golzinho do Inter aí. Boa, eu também acho que esse jogo aí tem que ir no Inter. O Fluminense não dá mostras nenhuma aí que vai se recuperar. Talvez quando o Mano Menezes começar, acho que a chave pode ser que virar, depois mas que começar a aplicar seu estilo de jogo, deve fazer mudanças táticas também, né? Aí por agora eu acho pode ser que ande as coisas. Quando o Thiago Silva chegar, né? E o menos 2 gols e meio no jogo, hein? Vamos só dar uma olhada, que a gente viu tem uma tendência de poucos gols, né? 1,54. Eu acho muito 54. arriscado, velho. É melhor esperar o gol do Inter. Cara, eu ao até vivo. acho que eu prefiro mais de 1,5 no ao vivo, espera subir mais um pouquinho, tá 1,45, do que no under goals. É muito instável, tá, esse jogo, velho. Eu fujo de gols aqui nesse confronto, Então, velho. Só o golzinho do Inter eu acho Vamos que tem. ficar no empate anula do Inter e o golzinho do Inter durante o jogo quando Porque aumenta, né? o Inter, vários jogos, ele venceu por 1-0, né? Então, assim, cara... Jogos do Inter geralmente tem poucos gols, né? O mas Fluminense também, os últimos também teve as poucos duas gols, últimas derrotas do Fluminense foi por 1-0, Por inclusive, 1 a 0 né? em casa, talvez o Fluminense não tome tantos gols. Até tome gol do Inter, é bem Tudo provável, porque, assim, mas- o grande ponto aqui relacionado a gols que eu acho a gente não sabe ao certo como vai ser a postura do Fluminense para esse confronto com o novo comando técnico, mas que não teve tempo de treinar. Mas, eventualmente, pode ser que o Fluminense já adote uma postura mais defensiva, adote um estilo reativo, né, que condicione para poucos gols. Então, assim, complicado. Por isso que eu fujo disso aí. Acho que o empate anulado do Inter é muito safe, velho. Dificilmente o Fluminense ganha o jogo. Na pior das hipóteses, ao meu ver, você vai ficar com reembolso. Então, não tem nem pra... E ainda mais com odd 1,90, velho, que é uma odd muito alta. É a melhor pedida. Então vamos aproveitar e repassar a dica do Tipster e também o fico de olho para Fluminense e Inter pela Série A do Campeonato Brasileiro. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Fluminense e Internacional, duelo de gigantes do futebol brasileiro, mas que estão em situações bem distintas. Fluminense fazendo uma temporada muito abaixo do que era esperado. O atual campeão da Libertadores é apenas o lanterna. 6 derrotas seguidas. Teve mudança de comando técnico, mas ainda não vamos ter impactos significativos com essa mudança, acredito eu, né? Mano Menezes acabou de assumir a equipe. Por isso, a confiança está mais voltada para o lado do Inter. Então, a nossa dica do Tipster é o empate anula a aposta a favor do Colorado, uma cotação muito alta de 1,90. E você ainda está protegido caso a partida termine empatada. Você só vai perder dinheiro se o Fluminense vencer esse jogo e encerrar esse jejum aí de derrotas, que eu acho que para essa partida ainda vai ser muito difícil de acontecer. O nosso fique de olho, a alternativa para o ao vivo. Uma oportunidade que em tempo real você pode buscar eventualmente uma odd mais atrativa, que pré-jogo paga muito pouco, é o gol do Internacional. Mais de 0,5 gols a favor do Inter. Pré-jogo essa cotação está 1,42. Então se você esperar ali por volta de uns 20 minutinhos de jogo, 25 talvez, essa cotação já vai estar mais interessante, acima de 1,5. E aí eu acredito muito que vai sair um gol do Inter, porque o Fluminense levou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e vem sofrendo gols há 8 partidas consecutivas.
consecutivas. Boa, então análise feita aí de Fluminense e Inter pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente chega ao fim de mais uma edição do Bets do Dia, mas fica ligado, tá? Se inscreve aqui no canal da TV Bet, ativa o sininho, porque estamos falando não só de Série A, também de Copa América, né? Eurocopa, enfim, tudo aqui nas nossas análises bem aprofundadas sobre cada confronto, aí os principais confrontos do futebol brasileiro e internacional. Acesse lá também tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera! Tamo junto!